economia sempre foi colaborativa. Colaboração é a base do ser humano. O que a gente tem ao longo do tempo são mudanças na maneira de se fazer a colaboração. Hoje nós temos uma colaboração que a gente pode chamar de colaboração ou participação digital, em que as pessoas, através dos cliques, avaliam o tempo todo tudo e uma inteligência artificial ajuda as pessoas a tomarem decisões. Essa é a estrutura do Google, essa é a estrutura do Facebook, essa é a estrutura do YouTube. Então, o que você tem é o surgimento da curadoria, que é o novo modelo de administração, que permite um upgrade mais colaboração. Aquilo que é desenvolvido para solucionar um problema, mas que seja realmente aplicado. Tem muitos empreendedores que chegam para a gente com grandes ideias e o nosso trabalho é exatamente quebrar aquele paradigma que eu tive uma ótima ideia. Na verdade, a sua ideia só é ótima quando ela tem aplicabilidade. E quando ela tem aplicabilidade, que presume-se ter um mercado, que tem um mercado consumidor, aí você desenvolve a inovação. Inovação é a capacidade que você tem de pensar e agir diferente. Pensar no primeiro momento e agir num segundo momento diferente. Quanto mais abstrata for essa mudança, quanto mais você tiver que mudar, você subir para a filosofia, mais disruptiva é a inovação. Eu acho que inovação é a gente estar disposto a buscar novas formas de fazer as coisas e não se limitar por aquilo que a gente já conhece. Então, talvez inovação esteja em a gente acostumar o nosso modelo de pensamento e modelo de criar, olhando para o que pode vir a ser, olhando para o que a gente deseja e não para as probabilidades ou pela experiência que a gente tem no passado. Essas transformações, eu acho que elas não fazem sentido se elas estiverem só trazendo coisas novas, processos, produtos, modelos de negócio, se elas não estiverem trazendo também valor para a sociedade junto com elas. Então eu acho que hoje inovação está muito ligado a essa ideia de você mudar, transformar, trazer coisas novas à tona, só que com valor para a sociedade e trazendo soluções, na verdade, para problemas sociais que já existem há bastante tempo. As pessoas falam de inovação de fora para dentro, a inovação é de dentro para fora. Quanto mais difícil for a inovação para aquela pessoa, mais disruptiva é para aquela pessoa. E, de maneira geral, é disruptivo quando você, por exemplo, quando você muda um operacional, é uma inovação incremental. Quando você muda alguma coisa na fórmula que deu aquele operacional, aquela metodologia, você está fazendo uma inovação mais radical que é teórica. E quando você tem uma mudança filosófica, aí você está fazendo uma mudança disruptiva. A inovação dentro de um laboratório, dentro de um quarto, sem aplicabilidade, sem ninguém para comprar, não é inovação, é só uma ideia. Então o conceito de inovação exatamente se diferencia quando você tem aplicação no mercado, é vendável. A
A gente tem cada vez mais percebido a economia colaborativa sendo buscada pelas corporações que antigamente ficavam fechadas dentro dos seus escritórios, ou se não com centros de P&D ainda muito autocontrolado, querendo colaborar com as startups para que as startups, por um lado, cresçam e, por outro lado, consigam resolver desafios que eles têm. Então, cada vez a gente vem vendo um mercado que é mais colaborativo, onde não eu resolvo os meus próprios problemas, mas eu posso colaborar, eu posso co-desenvolver uma solução com uma startup, com um empreendedor que está dentro de uma universidade, com um pesquisador. É um fenômeno, é um movimento, é uma atitude que não é exatamente nova, né? Isso não está acontecendo a partir de hoje ou a partir do surgimento da tecnologia. Isso sempre existiu. Acontece que a gente está mudando a forma como isso vem sendo feito, né? Qual é a mudança principal que a gente tem hoje na sociedade? A gente tem um novo modelo administrativo, porque a gente tem uma nova mídia que permite que a gente possa tomar decisões de uma nova maneira, e é isso que permite o aumento da colaboração. Dentro do espaço colaborativo está o espaço de gestão, é a forma que a gente gere as iniciativas, projetos enfim, e negócios que a gente está envolvido, né? Então, no nosso caso, a gente vem trabalhando e ensaiando sistemas de gestão horizontais. Então, e a colaboração é exatamente a alma do processo de gestão horizontal. Então, a gente está saindo de um mundo que era muito, talvez, individualista para colaborativo, e a gente percebe que cada vez a gente consegue criar novas dinâmicas econômicas e um desenvolvimento social muito melhor. Bom, uma dificuldade eu acho que é a adequação da legislação. Então, toda a relação nova de trabalho e relação econômica, como você precifica as coisas e como você troca, dá preço, recebe doações, contribuições, colaborações, isso tudo para os olhos da nossa legislação e regulamentação ainda é tudo muito novo. Então, eu acho que esse é um desafio. A gente vê muitas grandes empresas atuando nesse mercado, ou seja, é uma indústria colaborativa e de compartilhamento que está sendo guiada só por algumas grandes empresas. Quando a gente tem a possibilidade, né, quando na verdade a oportunidade que esse novo modelo nos dá é de fato compartilhar o poder do mercado entre as pessoas. Para qualquer negócio, a parte regulatória sempre é o grande gargalo. Dentro de uma pesquisa que a Endeavor tem de cidades empreendedoras, analisa 7 quesitos exatamente para conseguir colocar o ranking dessa cidade. E no quesito regulamentação, o Rio de Janeiro é a pior cidade no Brasil. Isso dificulta muito a indústria se desenvolver. Se você te dar um exemplo, o tempo que se leva para abrir uma empresa dentro do Rio de Janeiro e principalmente na parte de burocracias para um pequeno negócio nascer, é muito complicado. A fábrica está vivendo isso na pele lá no Porto Maravilha. O Porto Maravilha foi criado 2 minutas de lei, uma que era a minuta de lei de lei da inovação e a outra minuta de lei do Porto 21, que era exatamente para que a indústria criativa pudesse ocupar um espaço urbano para se desenvolver negócios e tivessem menos burocracia para abrir os seus negócios na indústria criativa. Isso não foi para frente ainda, não foi aprovado. Seria um bom caminho para que a indústria criativa ganhasse celeridade para abrir os seus negócios, mas infelizmente não foi à frente. A criatividade, aí vamos falar assim de criatividade, a criatividade ela precisa de liberdade. Ninguém cria sem liberdade. Então, eu acho que a gente vive de maneira geral no Brasil pouca liberdade para as pessoas poderem criar. É tudo muito amarrado. Então, isso é um problema geral do país. E no caso do Rio de Janeiro, apesar do Rio de Janeiro ser uma cidade, o estado e a cidade serem, assim, digamos,
mais de praia e mais participativo, assim, do ponto de vista mais light, né? O pessoal é mais light, então propicia um pouco essa criatividade, né? A gente tem esse viés aí de empresas criativas, né, de televisão, de cinema e tudo, mas por outro lado também tem um petróleo. Então são duas coisas meio incompatíveis, né? Uma coisa, o petróleo é mais pé no chão e, digamos, a área criativa é mais viajandona. Então, quando a Petrobras gerou a crise, então está todo mundo vivendo uma certa dificuldade, em função da dificuldade mesmo de você poder criar. Eu acho que a gente vive um pouco isso, o Rio de Janeiro, mais do que em alguns outros estados, né? Eu acho que um outro ponto é a capacitação, ou seja, a discussão do que afinal é a indústria criativa e como que ela pode ser desenvolvida através da tecnologia, que é transversal a todas as áreas que abrangem a indústria criativa. Eu acho que, de novo, a Casa Feijão tem feito um trabalho esplêndido para isso, para causar essa discussão, mas ainda faltam outros espaços para discutir isso, para capacitar a mão de obra, para conseguir melhorar o empreendedor que quer desenvolver algum negócio para a indústria criativa. Então, eu acho que é um ponto muito legal para se pensar também. Eu acho que vai precisar de um tipo de formação diferente, né? Porque a educação hoje é uma educação repetidora, né? O modelo hierárquico é o modelo para não criar. Então essas organizações vão precisar ser organizações muito mais distribuídas, descentralizadas do que elas são hoje. Quanto mais abstrato for o produto ou serviço, mais isso vai ser demandado. A economia em si, ela é base de um movimento de gente, de pessoas que mudam, que estão mudando, e que a alma dessa mudança é a conexão novamente um com o outro. A colaboração só existe porque 2 ou 3 ou 4, 5 pessoas desejam colaborar. Se não for gente, ela não existe. Assim, a gente está num momento que a gente precisa de infraestrutura, principalmente em países como o Brasil, que 50% da população só tem acesso à internet. Então, num país onde não existe infraestrutura, você não vai construir um setor inclusivo. Você vai, pelo contrário, você vai expandir e aumentar os gaps os gaps que já existem, né? Então, sem infraestrutura, a gente não consegue trazer os benefícios que esses novos modelos de negócio possibilitam. Eu acho que passam por 2 movimentos. O primeiro é a cultura que eu digo de empreender, ou a cultura de saber o que é uma indústria criativa e o que é desenvolver negócios inovadores. Se você pega, muitas das pessoas ficam comparando que o grande case que a gente tem no mundo é o Vale do Silício. O Vale do Silício, a grande diferença para a gente é uma questão cultural, é a questão que eu sento literalmente num café e eu tenho uma pessoa batendo no meu ombro para perguntar o que eu estou desenvolvendo, ou seja, é colaborativo o tempo inteiro. As pessoas se colaboram entre si para desenvolver ideias, para desenvolver negócios, para dar feedbacks, etc. Ou seja, essa cultura de colaboração está enraizada. E aqui a gente precisa cada vez mais criar essa cultura, e se cria isso dando acesso à informação, dando a parte de capacitação desde da escola, ensino médio, universidades, etc. E segundo, disseminando essas discussões, seja na Fábrica de Startup, seja na Casa Feijão ou quaisquer outros lugares, porque você vai criando essa cultura. Né? Sem educação, a gente também não vai conseguir conscientizar e nos prepararmos para a gente se aproveitar dessas possibilidades também, dessas oportunidades. O segundo ponto é exatamente você ter iniciativas que consigam ajudar aquele empreendedor que está desenvolvendo alguma inovação, alguma tecnologia, a transformar aquilo como negócio na prática. Porque a indústria só vai conseguir ser fomentada e incentivada quando aquela ideia for transformada em negócio. Então existe a necessidade da gente conseguir apoiar o desenvolvimento disso. A fábrica faz isso, tem algumas iniciativas, mas a gente precisa mais. Tem muito empreendedor que acaba morrendo com uma ideia porque ele não tem o apoio necessário para transformar em negócio.
Eu estou bem entusiasmado com as perspectivas que se tem tanto da inovação, da colaboração voltada para a indústria criativa. Principalmente quando eu vejo o que a gente faz ganhando uma proporção imensa, que são as corporações cada vez mais fomentas a conseguirem se aproximar de empreendedores que estejam desenvolvendo inovação, que estejam trabalhando com novas soluções. Quanto mais gente se sensibiliza com uma nova forma de construir sociedade a partir das novas economias, maior eu acredito vai ser o salto que a gente pode vir a dar como sociedade para inovar em absolutamente tudo que a gente faz e construir uma sociedade mais equilibrada, mais justa, mais sustentável. De maneira geral, a gente está tendo um surto de inovação e um surto de criatividade. Então, hoje em dia, uma empresa faz sucesso repetindo. Para frente, a empresa vai fazer sucesso criando. Então, assim, eu acho que um bom exemplo, assim, a gente pegar o Google, por exemplo, né? O Google ele se preocupa em estar o tempo todo se reinventando. E eu acho que esse tipo de modelo de reinvenção permanente é uma característica que agora vai ter, né? O aumento da velocidade das mudanças. Da economia colaborativa é um mercado que veio para ficar, que vai crescer. Ela veio porque ela traz benefícios para as pessoas que estão fora do mercado hoje e que eu acho que vai trazer muita mudança. Então eu acredito que a gente vai ter cada vez mais dinâmicas econômicas diversificadas, além daquelas triviais que a gente está encontrando de indústria robusta, óleo e gás, etc. Acho que a gente vai resolver muitos desafios estruturais, tanto dos mercados quanto de grandes empresas, a partir da inovação que vai ser gerada pelas startups, porque você vê o que aconteceu em Portugal, você vê o que aconteceu nas últimas 3 crises econômicas dos Estados Unidos, onde mostra exatamente essas startups que geram renda e que geram novos empregos. Bom, quando a gente veio para o Rio de Janeiro, a gente entendeu que a gente poderia ser um bom movimento para que os empreendedores conseguissem enxergar um apoio para desenvolver negócios, mas que principalmente a gente conseguisse disseminar a cultura empreendedora no Rio de Janeiro. E a gente cada vez é mais convicto nisso. A gente é convicto que o carioca ele é criativo, o carioca ele é curioso e o carioca está no momento que não tem emprego. A retomada econômica de uma nação, mais especificamente do Rio de Janeiro, vai se passar pela criação de negócios de diferentes indústrias, diferentes áreas. E a indústria criativa é um prato cheio para isso. Porque quanto mais a gente se conversa, quanto mais a gente troca, mais isso vai evoluir para um avanço maduro mesmo, no sentido de se fortalecer, né? E não só ficar pipocando em diferentes áreas, né? Mas isso tem que se fazer um aglomerado para fortalecer a economia de fato, né? Então acho que é isso que falta para o Rio de Janeiro, essa integração. Então, se 99% de nós conseguimos identificar algumas coisas que nos unem coletivamente e colocarmos 5% da nossa energia mais canalizada na mesma direção, acho que o potencial disso é muito grande. Então eu acho até que é uma tendência. O meu otimismo me leva a crer que isso é uma tendência e que a gente pode realmente estar a poucos dias de uma grande virada de autoeducação, de que as pessoas estejam preocupadas em ser felizes e procurar investigar dentro de si o que realmente importa para se chegar nessa felicidade.
A gente tem toda a capacidade criativa para isso, a gente tem todo o mercado do Rio de Janeiro baseado numa indústria criativa forte, é a segunda maior indústria criativa do país, só perdendo para São Paulo. Então, se a gente consegue utilizar dessa nossa capacidade como carioca e uma indústria que está enraizada no nosso mercado, a gente consegue criar uma nova dinâmica econômica para a cidade. Então eu acredito que a gente só vai sair dessa crise através do desenvolvimento de inovação, de negócios que criem soluções para desafios que o mercado tem, exatamente voltado para o que uma startup faz. A gente vai começar a dar novos dinamismos econômicos, as pessoas vão conseguir encontrar suas novas colocações profissionais, que eu entendo que não está mais dentro de um concurso público, não está somente, por exemplo, numa iniciativa privada, mas está em você criar negócios, em você empregar gente e você trazer riqueza para o Rio de Janeiro, que é exatamente o que o Rio de Janeiro precisa.